Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês mais um tutorial de programação. Hoje eu vou estar falando sobre como criar classe, uma estrutura de classe em Java, certo? Bem didático mesmo, bem básico para quem está começando no desenvolvimento e entender como que funciona. Vamos criar um novo projeto aqui, novo Java Project. Para começar a gente vai criar o nosso pacote default. Vai ser config. Então, vamos criar o nosso programinha principal, só que a gente não vai utilizar ele agora. Então, para a gente criar uma nova classe, a gente vem com o botão direito aqui, pacote, new, classe. No caso, a gente vai definir o nome da nossa classe, carro. Quando a gente fala em conceito de classes, objetos, orientação a objetos, a gente sempre tenta retratar ao máximo o que existe no mundo real. Então, um veículo ele pode ter rodas, um veículo ele pode ter freio, e isso são coisas que são comuns a vários tipos de veículos. Então a gente vai ir a um nível mais básico ainda do que um carro. Para a gente criar um carro como se fosse um objeto, a gente precisaria fazer primeiro uma classe veículo. Então vamos lá. Tudo aquilo que é veículo, eles têm algumas propriedades em comum, que toda propriedade de um objeto a gente chama de atributo. Então, um veículo pode ter rodas. Vou colocar o aro da roda. Um veículo tem largura. Um veículo tem comprimento. Mas por que a gente declara tipo como privado? Private. No caso aqui, private. O private é tudo que a gente vê dentro do escopo da classe, ou seja, tudo que a gente vê nessa parte aqui, tudo que só vai ser visto nessa parte aqui da classe é privado. Ah, mas então como é que um carro vai assumir a propriedade? Aro, roda, largura, comprimento, a gente vai ver isso mais para frente. Então eu vou ensinar uma técnica para vocês aqui que se chama os métodos get e set. A gente clica no botão direito, source, generate getters and setters. Marca todos. Vamos só dar uma organizadinha aqui.
O que são esses get and set? Nada mais é do que o que a gente chama de encapsulamento. Encapsulamento é como o próprio nome já diz, encapsular. O que a gente quer fazer quando a gente vai encapsular alguma coisa? A gente quer tentar proteger, quer tentar filtrar alguma coisa, quer tentar fazer alguma coisa dentro de um processo específico. Então, por exemplo, eu poderia muito bem, no ar da roda, eu poderia muito bem aqui multiplicar por 10 dentro desse método. Não é uma coisa muito comum, mas eu poderia sem problema de eu pegar o ar da roda. Então, um detalhe importante também que em relação à classe é que toda classe tem seu construtor. Então, no caso aqui, a gente sempre declara o construtor com o nome da classe. Um veículo, a princípio, o nosso veículo tem essas mesmas características em comum. Da mesma forma que eles podem ter características em comum, eles podem ter métodos que a gente fala que são subscritos. No caso, por exemplo, vamos fazer um método de limpar. A gente pode fazer um método que quando a gente vai estar na nossa classe filha, a gente vai poder herdar o que existe dentro desse método e executar mais alguma coisa, que no caso é o que a gente chama de sobrescrito de método, ou override. Então vamos lá, aqui a nossa classe veículo já está pronta. Vou fazer um detalhe aqui para vocês verem. Ok, aqui a nossa classe veículo está pronta. Na nossa classe carro, a gente vai usar uma propriedade que o carro ele nada mais é que um veículo. Então a gente vai estender aqui. Então, a partir do momento que a gente estende de veículo, todo carro é um veículo. E o que eu falei, por exemplo, do método e esse método aqui que a gente pode sobrescrever é sobre isso aqui. Ó. Tem característica de um carro que um carro tem uma moto não tem. Quantidade de dados. Então, vamos dar um exemplo que a nossa propriedade exclusiva de carro seria propriedade de banco, quantidade de banco. Aqui a gente vai fazer um encapsulamento.
E vamos fazer o nosso construtor, certo? A gente sabe que o carro ele é um veículo, então ele já tem as propriedades de um veículo. Então, se eu fizer set a roda, vocês estão vendo aqui que ele pegou as propriedades todas de veículo. Eu posso muito bem fazer set a roda 90. Claro que uma roda aro 90 é muito grande, né? Mas isso aqui a gente vai olhar depois, mais pra frente. Agora, o que eu queria tomar de exemplo com vocês nesse método aqui é que ele limpa somente essas três propriedades. Se eu for fazer isso aqui dentro, eu vou ter que escrever todos os get set de novo, a resposta é não. Então a gente vai vir aqui, colocar override. Vai chamar porque ponto aqui e a gente vai fazer a gente falou assim, ó, tem um método desse na minha classe superior. Então, nós vamos pegar o que tem nesse método e vamos adicionar mais coisas. A gente adiciona a quantidade de bancos, certo? Então nossa classe já está montada. Então como que a gente vai utilizar isso? A gente pode vir aqui na main, por exemplo, criar um carro. Um carro tem aro, logo o tamanho do aro da roda, carro, tem falta 2 metros, carro, falta largura, 2 metros, carro, essa é a quantidade de metros. Então é isso, pessoal. É assim que se usa classes e orientação a objetos da forma mais básica possível em Java. Um grande abraço.